Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Victor Belo. Nós vamos para mais uma aula desse segundo bimestre. Hoje nós vamos continuar falando sobre o filo artrópoda, tá? Falando ali um pouquinho sobre outras classes. Nós vamos falar principalmente sobre os crustáceos, os quilópodes e diplópodes. Depois a gente vai falar sobre os moluscos. E por último, para fechar o bimestre, questão de conteúdo, a gente vai falar sobre os equinodermas, tá? Bem tranquilo, bem rapidinho. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui. A gente vai começar agora a falar, então, sobre os crustáceos, que são esses aí que eu estou mostrando na imagem. Os crustáceos, eles são bastante diversificados, tá? Não tanto quanto os insetos e os artrópodes, mas eles são bastante diversificados. E o que principalmente classifica eles é o conjunto da obra, tá? A gente viu, por exemplo, se eu vejo um invertebrado e ele tem asas, eu já sei que é inseto, entendeu? É uma característica já exclusiva ali de inseto. Se eu vejo, por exemplo, 4 pares de patas e ausência de antena, presença de quelíceras, eu já sei que é um aracnídeo. Aqui na questão do crustáceo eu vou ter que analisar todas as características. Então, mais ou menos assim, preste atenção. Se eu tenho 2 pares de antenas, eu já sei que é crustáceo. Por quê? Porque se tem um par só, eu já sei que é inseto. Se não tem nenhum par, não tem antena, praticamente eu já sei que é aracnídeo. Mas no crustáceo, você tem muitas exceções, entende? Então, todos eles você tem que analisar o conjunto da obra, mas alguns deles vocês têm algumas características que são mais exclusivas. Isso aí é só quem é biólogo mesmo da área assim que vai saber de cara dizer o que é o que, tá? Mas na questão aqui para o ensino médio, você vai ter que analisar o conjunto da obra, ver todas as combinações características para dizer qual é a classe, tá? E qual é o filo, qual é o reino, todas essas características. Então, 2 pares de antenas, tá? Tem exceções. 3 pares de patas ou mais, tá? Então perceba aqui na imagem esse tipo de caranguejo aqui. Ele tem 4 pares de patas e tem ali as garras, tá? Então assim, 4 pares de patas também já é aracnídeo, tá? Então assim, a gente vê que caracterizar crustáceo só pelo par de patas não é uma coisa legal. Então você analisa se tem antena. Então, por exemplo, se eu sei que tem 4 pares de pares e tem antena, já não é mais aracnídeo. Entendeu? Nesse caso aqui não tem antena, então já sei que ele é crustáceo. Ok? Aqui do lado aqui a gente tem um camarãozinho e o crio. Ok? Então você veja que eles têm muitos pares de patas. Então, se eu tenho muitos pares de patas, já me dá uma ideia ali de ser crustáceo. Tá? Cabeça, corpo dividido em cefalotórax e abdômen ou cabeça, tórax e abdômen. Então, veja aí que tem dos dois tipos. Garras, facultativo, tá? Nem sempre eles vão ter algum tipo de garra. Entretanto, são animais de ambientes aquáticos ou semi-aquáticos. Então, eu não encontro, por exemplo, um crustáceo em cima de uma árvore. Entende? Não encontro um crustáceo em cima de uma árvore polinizando planta. Ok? Então, crustáceos são animais muito presentes em ambientes aquáticos. No ambiente aquático, perceba, eu estou colocando aqui 3 exemplos de animais marinhos, mas a gente também tem crustáceos de ambientes de água doce, que a gente chama de ambientes dulcícolas, tá bom? Então, quando diz ambiente aquático, cuidado, ambiente aquático não é só mar, tem rios, lagos também, ok? O próximo aqui, então, antes disso, quero mostrar esse aqui, que é um tipo de crustáceo muito comum, às vezes as pessoas vê quando vai naqueles rochões de praia, que é a ligia oceânica, a baratinha do mar. Perceba então, ó, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de patas. Então, se tem 7 pares de patas, praticamente já sei que é crustáceo. Se está próximo da água, então, mais fácil ainda, tá? A gente vai ver nos próximos, lá nos quilópodes e diplópodes, que questão de pares de patas vai ter uma subclassificação, ok? Bem agora, tá? Aqui dos miriápodes. Os miriápodes, eles são os artrópodes que têm um corpo alongado, tá? Como você pode ver aqui nessas duas imagens, eles têm esse corpo alongado. E perceba que cada segmento tem pata, diferente do anterior. Perceba que no anterior ele tem 7 pares de patas no crustáceo
mas ele não tem uma pata por segmento. Olha quantos segmentos ele tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 13 segmentos. Ele não tem um par por segmento, nem dois pares por segmento. Aqui então o miriápode ele é classificado justamente por isso, por quantidade de patas pelo segmento do corpo. Okay? Então os quilópodes são aqueles que só têm um par de pata. E os diplópodes, o di já é um prefixo de 2. Os diplópodes, então, tem 2 pares de patas. Aqui nos exemplos, eu estou trazendo aqui na esquerda um quilópode e na direita um diplópode. Eu vou aumentar aqui na imagem, nos próximos slides, para você ver um pouquinho melhor. Então, perceba que eles têm esse corpo alongado, tá? Corpo bem alongado, e um par por segmento. Pode parar o vídeo e contar aí. Veja que tem um par por segmento, vai estar certinho. E os diplópodes, eles têm 2 pares, tá? Diplo, e o pod é pé, tá? Pod está relacionado a pé. Então perceba aí, ó, 2 pares por segmento. Tranquilo? Bem facinho. Essa é a classificação exata deles. Analisa o segmento, tá? Quantidade de patas por segmento. Isso aqui é uma coisa interessante. A gente tem que falar porque talvez você já tenha visto esse vídeo mesmo, tá? Esse aqui é um vídeo que eu transformei em GIF. Veja que esse animal aqui, ele tá parece como se estivesse trocando a casca, né? Tá ali trocando a casca. Não é o único. Isso aqui muita gente encontra no meio urbano. Aqui eu estou dando o exemplo de um crustáceo, mas ele não é o único que faz isso, tá? São todos os artrópodes, ou quase todos. Então você perceba que ele está tipo que trocando, né? Trocando a casca. A casca, na verdade, aqui a gente chama de exoesqueleto. Okay? Então ele está fazendo o que a gente chama de muda, que na verdade é o nome científico, é chamado de ecdise, certo? Então ele é um processo de troca do exoesqueleto. E ele ocorre em etapas durante a vida do artrópode, ou seja, essa troca de esqueleto ele faz porque o corpo dele precisa crescer. Só que, diferente de nós e de outros animais, esses organismos eles não têm um crescimento contínuo. Tá? Igual a gente, que ele nasce pequenininho e vai crescendo aos poucos. Eles não. Eles ficam ali estáveis, e aí vai chegar uma determinada parte da vida deles onde eles vão ter uns estímulos biológicos, estímulos químicos, do qual vai fazer com que ele vá para algum lugar, que fique protegido, e comece a fazer essa muda, comece a fazer essa troca. Tá? Isso não ocorre em rápido, não, tá? Não é igual que estava aqui no vídeo. Aqui o vídeo fez um time-lapse, então isso aqui ele demora, dependendo do animal aí, pode demorar horas ou até mesmo dias. Tá? E aí, como ocorre em etapas, uma coisa muito fácil para representar a ecdise está aqui nesse gráfico. Tá? Então, observa o gráfico o seguinte: o crescimento de um não artrópode, preste atenção, não artrópode, vou botar o ponteiro aqui. Ó, um não artrópode. Perceba que um não artrópode ele tem um crescimento onde ele faz essa curva, tá? Então ele está fazendo essa curva e chega um momento em que ele fica estável, tá? Então somos nós, não artrópodes. A gente cresce, chega um momento em que a gente fica estável, para de crescer. O artrópode não. O artrópode ele fica estável um momento, ele cresce um pouquinho na hora que ele nasceu, e aí ele fica estável, e aí ele vai ter um momento em que ele vai ter um grande crescimento, que é justamente o momento em que ele para sintetizar um novo exoesqueleto. Isso que você está vendo aqui na imagem da esquerda é justamente esse pedacinho aqui, é o finalzinho da muda, tá? É onde ele está ali jogando para fora o exoesqueleto antigo e assumiu o novo. O novo já está sintetizado, ou seja, ele cresceu, certo? Aí agora, a partir, por exemplo, esse animal que acabou de sair aqui, ele vai manter o crescimento dele até que ele pare em algum momento lá, aqui no segundo momento aqui, ó, nessa segunda curvinha aqui, e aqui ele então vai fazer uma segunda muda e crescer mais ainda, tá? Ele vai parar, vai começar a, dentro do corpo dele, sintetizar proteínas para
crescer para distribuir para o seu corpo. E aí, quando ele tiver grande o suficiente, ele vai jogar para fora aquilo que está impedindo a expansão do novo exoesqueleto e vai sair, certo? Então, vamos continuando. Agora vamos falar um pouquinho sobre os moluscos, tá? Que a gente chama de filo molusca. Características gerais dos moluscos: corpo mole, tá? Corpo mole e presença de concha calcária secretada pelo manto. O manto é uma estruturazinha que fica aqui, olha, esse aqui de baixo. Esse aqui é uma lesma, tá? Um tipo de lesma. Então perceba que a lesma, ele é um molusco, ele tem um corpo mole. Isso, por exemplo, o corpo mole, o nome mole, é o que dá a ideia do molusco, o nome de molusco, certo? Então, olha aqui, perceba que ele não tem concha, mas ele tem um manto. Tá? O manto é essa camada aqui que fica secretando, fica liberando as substâncias que vão ficar rígidas e dar formato à concha. Tá? Ele não tem concha, mas ele tem manto, certo? E aí o que é interessante? Eles têm pés. Aqui. Não é o pé igual ao nosso, tá? Porque o nosso tem osso, o deles não tem osso. Mas eles têm pés, não é essa estruturazinha que você está vendo aqui embaixo, ou assim, uma de cada dessas aqui, não. Tá? O pé é como se fosse uma estrutura única, plana, tá? Em que ele vai se arrastando. Ok? Tem a rádula. A rádula é uma coisa muito interessante, porque é como se fosse uma língua que vai raspando ali o substrato onde eles estão. Então, por exemplo, esse animalzinho aqui, ele está arrastando a língua dele. Se tiver algum alimento aqui, ele está arrastando a língua dele ali embaixo e pegando alguns nutrientes. Então perceba, isso aqui é mais um videozinho que eu fiz. Que eu transformei em GIF, mostrando a rádula. Ó. Tá vendo a rádula passando aqui? Ó, vai liberar, vai lamber. Ó, lambeu, viu? Lambeu ali. Certo? Ó. Aqui tá a rádula lambendo. Bem aqui. Ok? E aí, continuando então, quais são os principais representantes? Então, de novo, a gente está estudando filo. Tá? O filo molusca do reino Animalia. Tá? O reino Animalia tem, para o ensino médio que a gente estuda, 9 filos. Cada filo é dividido em diferentes classes. Cada classe em diferentes ordens. Lembra lá do reficofage. Então, a gente está estudando agora os filos e vamos começar a estudar agora as classes desses filos. Então, o filo molusca, a gente tem 3 principais representantes, tá? São os gastrópodes, em que a gente chama de gastro. O gastro está relacionado a estômago. Por isso que quando eu vou no gastrologista, eu vou ver problemas de estômago. Porque é um especialista em situações ali de estômago e intestino também, tá? E ele é poda porque está relacionado a pé. Então, é o gastrópoda. Por que isso? Porque perceba nas imagens que, como eu falei, o pé dele está bem aqui embaixo. E ali, acima do pé dele, nessas regiões mais aqui assim, você tem toda a estrutura relacionada à digestão. Certo? Então a gente diz que ele é um animal que é pé com estômago. É isso, é gastrópode. Okay? Então, e a gente também tem os cefalópodes. Certo? Os cefalópodes, eles são céfalo, é de cabeça, e pode de pé. Então, são polvo, lula, e aqui eu trouxe um exemplo que eu gosto, que é o Nautilus. O Nautilus, ele é um animal que é considerado um fóssil vivo, porque a gente tem fósseis de Nautilus com mais de 200 milhões de anos. Então, ele é um animal aí que está na Terra há muito tempo, certo? E aqui tem lula e polvo. Professor, não sei qual é a diferença aí entre lula e polvo. Presta atenção. A lula, ela tem a cabeça mais longitudinal. Perceba que ela é mais alongada, assim. O polvo, ele tem a cabeça mais redondinha. Tá? Então essa daí é a primeira característica que você pode ver de a diferença entre um polvo e uma lula. Aí vem outras questões também, que é o número de tentáculos, enfim. E isso a gente não aborda na prova a nível de ensino médio, não. Tá? Mas por curiosidade, eu já estou falando aí para vocês. E nós temos também
os bivalves. Bi é de 2. O valve é de válvula. Tá? Então, são animais que, como se tivessem duas válvulas. Quais são eles? Os mexilhões e as ostras. Então, perceba que cada conchinha dessa aqui, ela abre assim e fecha. Abre e fecha. Se ela abre e fecha, eu tenho duas conchas, ele é um bivalve. Certo? E por que ele tem o corpo mole? É o que tem dentro da concha. Então aqui, ó, o mexilhão, perceba aqui, essa concha, dentro dela tem esse corpo mole, que é o corpo do animal, certo? Essa questão aqui da concha é o que ele faz de exoesqueleto. Aqui na ostra a mesma coisa, aqui é como se fosse a parte de cima, e aqui é como se fosse uma parte de baixo. Perceba que dentro, na parte aqui de dentro, a gente tem o corpo do animal. Certinho? O que mais temos de interessante? Qual é a importância de estudar os moluscos? Não é? A gente viu lá nos artrópodes, os artrópodes estão muito relacionados à transmissão de doenças, à polinização de plantas, tá? Sem os artrópodes, muitas plantas não teriam uma reprodução efetiva e ao longo do tempo ia ter um grande declínio populacional que ia afetar outros animais, inclusive a nós mesmos. Tá? Por exemplo, café é uma das coisas que é muito dependente de polinizadores para se propagar. Então, ali aqui no molusco, por que a gente estuda molusco? A gente já estudou algumas coisinhas disso, inclusive nesse bimestre. Vamos lá então, você lembra? Vetores de doença também, tá? Então tem moluscos que são vetores de doença. Você lembra de um? Da esquistossomose? O caramujo africano? Mais especificamente do gênero Bionfalaria? Pois é, eles são transmissores de doença, são vetores, não são causadores, são vetores. Também tem uma grande importância ecológica. Por quê? Porque os cefalópodes eles estão numa cadeia alimentar. Então, eles são comida de outros animais e eles também comem algas e outros micro animais. Então, assim, quando você interfere em uma cadeia alimentar, um animal, você pode estar tanto interferindo a quem está abaixo dele, ou seja, quem é a presa dele, e aí pode ter um grande aumento populacional da presa, isso pode causar uma alteração ecológica, ou você pode alterar quem está acima dele, um predador que depende desse animal para sua alimentação. Se a gente elimina esse animal, esse predador fica sem um alimento, e aí você também vai estar interferindo aí numa cadeia alimentar. Por isso que a gente tem sempre que estar conservando as espécies, porque quando a gente elimina um animal por ação antrópica, de uma forma muito rápida, que não é natural, a gente pode estar interferindo aí em muitas relações ecológicas das quais a gente nem conhece. Então, uma coisa interessante, eu vou até botar isso no material de apoio dessa semana, ou da semana que vem, sobre o princípio da... esqueci o nome. Vou lembrar o nome, depois eu falo. Princípio da precaução, tá? Lembrei agora. Então, tem essa grande importância ecológica, tá? E também tem uma questão de importância econômica, que como nós vimos, mexilhões e ostras são comidas, tá? Muita gente come esses animais, e não é barato não, tá? Não é barato. Então, preservá-los, conservar essas espécies é interessante também a nível econômico. Então vamos continuar aqui. Isso aqui é coisa interessante que eu tinha esquecido. Isso aqui é o seguinte: isso é um polvo. Perceba o que vai acontecer com ele. Olha, o polvo ficou amarelo, professor. O polvo se camufla? Sim, o polvo se camufla. E a camuflagem dele é muito rápida e eficiente. Ele é um dos maiores, tem as maiores capacidades de camuflagem do planeta. Esse animal aqui é um grande predador aquático. Já tem assim até algumas evidências de lulas gigantes. Lula também faz isso, tá? Lulas e polvos gigantes que caçam tubarões. Okay? Então temos evidências assim, bem aleatórias, mas são evidências de lulas
e polvos caçando tubarões. Perceba também que ao se camuflar ele também foge de outros predadores. Possíveis predadores, na verdade. Inclusive a gente. E agora, então, a gente vai falar sobre o filo equinodermato, que a gente chama de equinodermos. Ok? Eu vou repetir que na prova você não precisa escrever o nome científico do filo. Tá? Se você botar a nível ação 1, ok? A nível ação 1, você não precisa escrever o nome científico. Se você botar esse nome aqui, aportuguesado, não tem problema. Entretanto, se você for fazer uma prova discursiva a nível de concurso público, tipo vestibular ou passar por algum colégio técnico que cobre alguma coisa de biologia desse nível, você tem que escrever o nome científico, senão você perde ponto, certo? Tem todo esse rigor aí nas provas. Então, os filos dos equinodermos, o nome já está relacionado também com a característica geral. Eles têm esses espinhos calcários, ou que a gente também chama de espículas calcárias. Então, perceba aqui na imagem que tanto a estrela do mar, esse aqui, quanto o ouriço do mar, ele tem essas espículas aí saindo do corpo, tá? Que a gente chama de espículas calcárias. E como está saindo vamos dizer assim, da pele, derme está relacionado à pele e equino está relacionado a espinhos. Então são animais que têm espinhos na pele. Ah, professor, mas tem o porco-espinho. Mas o porco-espinho já é outra classificação. O porco-espinho já é outra coisa que a gente vai ver no terceiro bimestre. Aqui é a nível de invertebrado. E eles têm uma coisa muito interessante, que é o sistema ambulacral. O que é o sistema? A gente vai ver melhor daqui a pouco o sistema ambulacral, mas é um sistema do qual esses animais aqui eles têm pés, tá? Principalmente a água-viva. Então, ao se movimentar, ele vai causando um fluxo de água para dentro do corpo que serve para um monte de coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que eu quero chamar de interessante aqui, o sistema ambulacral, mostrando como que a estrela do mar vai se movimentando. Vai se movimentando, aí ela está se mexendo, está se movendo, porque ela está dobrada, né? Perceba que ela está de cabeça para baixo, aí ela foi e desvirou. Outra coisa também, perceba assim, ela está com 4 patas, e o que é aquilo ali, professor? O que é aquilo ali no centro? É a cabeça dela? Isso aqui é a cabeça dela? Não, não é a cabeça dela, tá? Isso aí é uma das partes que ela perdeu por algum motivo, acidente, predação, enfim, não cabe uma análise disso aqui, como foi a causa, mas o que é interessante é que as estrelas do mar, os equinodermos, eles têm uma alta capacidade regenerativa, igual a gente viu lá das planárias. Lembra da planária que a gente parte ao meio e aí aqueles 2 pedaços se formam outro. Se eu partir de cada um desses pedaços, eles vão se formando mais ainda. Aqui na estrela do mar é um processo semelhante, okay? Um pouquinho mais lento, mas ocorre essa regeneração. Quais são os principais representantes? Como eu falei, a estrela do mar, o ouriço do mar e o pepino do mar, certo? Então não precisa ficar muito preocupado assim com exemplos, não. O que é mais importante é isso aqui. Qual é a importância? Estudar os equinodermos e identificar, como a gente viu ali, que são esses espinhos calcários. Viu? É uma classificação bem simples. Você bateu o olho, caraca, tem espícula calcária, é invertebrado, equinodermo. Eles são muito importantes para controle de populações. O que é o controle de populações? Mais uma vez, eles são predadores de outros animais e também são predados, certo? Então, quando eles estão no ambiente, eles participam de um equilíbrio ali das populações de suas presas e dos seus predadores. Quando eu interfiro nisso, eu estou interferindo na cadeia alimentar de um sistema. Eu posso estar interferindo na cadeia alimentar de um sistema a ponto de que eu vou causar um colapso em outra população ou populações. Então, a gente tem que ter o princípio da precaução. Tá? Não mexe, porque você não sabe qual é a merda que vai dar nisso aí. E a gente tem também uma relação de alimentação. Alguns desses animais aqui, eles são muito importantes para, como disse, controle de populações, para a alimentação de outros. Então, os equinodermos,
eles são muito importantes para um equilíbrio ecológico a nível de controle de populações. E aí você pode falar assim, professor, mas então aí são com todos os animais isso. Exatamente. Por isso que tem o princípio da precaução de não sei qual é a merda que vai dar, não mexo. Ok? Mas aí pode estar interferindo negativamente em alguma outra população. Sim, mas isso são coisas que a gente faz uma análise antes de mexer. Por isso que a ideia é não mexe se não conhece. Tá? Se eu conhecer e souber o que eu posso fazer com essa população, aí são outros 500. Aqui é um nível de não sei nada sobre isso, não sei o que esse animal faz no ambiente, não sei o seu nicho, não sei nada, não vou interferir nele, vou estudar. Então eu vou trazer aqui o exemplo do sistema ambulacral que eu estava falando. É uma obtenção e distribuição de substâncias mais auxílio na locomoção. Como funciona? Tá vendo essa imagenzinha aqui? Ela está mostrando como se fosse a parte interna da estrela do mar. Então, cada um essas estruturinhas aqui é um pé. É um pé. Professor, não tem nada a ver com o meu pé. Não tem nada a ver com o seu pé. O seu pé é um osso, tá? Mas a questão de pé aqui, pé está relacionado a uma estrutura de locomoção, certo? Então eles usam isso aqui, como você viu lá na imagem, lá no GIF que eu botei, do slide anterior. Esse pé ele vai se movimentando, e aí ela vai criando um movimento. A água entra por aqui, okay, e vai sendo distribuída por esse canal aqui, né? É um canal radial, até ele chegar no canal central, para do canal central ser distribuído para o resto do corpo. Nesse momento você tem que entender o seguinte: quando ele está passando a água ali, lembra que o que distribui nutrientes no nosso corpo é sangue. No caso deles é água. Essa água que está entrando pelos pés. E não somente nutrientes, tá? A gente tem transporte de um monte de coisa. Transporte de secreções, hormônios, transporte de excretas, que no nosso caso vai transportar ali do sangue para a urina, formação da urina. Aqui nesse caso também, mas é um pouquinho diferente do nosso, mas ele faz ali alguns tipos de excretas, e então ele vai transportando isso através desse sistema ambulacral, certo? Então aqui tem um ânus, tem um estômago, aqui na parte de baixo algumas estrelas do mar, elas podem apresentar ali outros tipos de adaptações de fixação ou de mais de locomoção, tá? Mas você precisa entender que ele vai então estar trazendo a água pelo pé e distribuindo para o resto do corpo, certo? E aqui então trouxe algumas imagenzinhas mostrando alguma biodiversidade de estrelas do mar. Então olha que coisa bonita, olha quantas espículas calcárias tem nessa coisa, né? Bonitão, né? Olha lá, muito bonito isso aqui, muito bonito. Ó, um outro desse aqui. Esse aqui é um pouquinho mais tranquilão, né? Mas menos exuberante, mas perceba lá, perceba embaixo os pés, tá? E ali vai então locomover, e ele vai trazendo água por ali pelos pés e distribuindo no sistema ambulacral. Aqui é um videozinho mostrando a regeneração, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui estão só com 3 ramificações, e aí depois de um tempo eles já estão criando mais outras 3 ramificações. Então perceba que essa regeneração aqui ela ocorre, ela vai ocorrendo e ela vai se regenerando aos poucos. Então aqui, ó, de novo, viu? Tranquilão? Então galera, era isso que tinha para essa vez. Bem fácil, bem tranquilo. A gente acabou assim a matéria geral do segundo bimestre. Eu vou só botar algumas coisas complementares, tá, para a gente fazer alguns exercícios ali da apostila que são um pouquinho mais específicos. E também vou fazer uma videoaula sobre dicas de como fazer a prova. Lembra que eu botei uma videoaula disso no primeiro bimestre? Eu vou fazer uma segunda videoaula disso, porque eu acho que é o que vocês têm maior dificuldade em questão de como saber fazer uma prova, como ler, quais são as dicas que tem no texto, palavra-chave, comando da questão. Então a gente vai, só que dessa vez eu vou tentar trazer exemplos com as respostas de vocês mesmos do primeiro bimestre. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.